Oiê, ciências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um de terapia, porque uma boa conversa é sim uma forma de terapia. E no vídeo de hoje, pelo título, vocês já viram, é mais um depoimento, um relato pessoal meu, né? Muito antes de conhecer o Ho'oponopono, muito antes desse processo de despertar, muito antes de eu entender que eu sou a única pessoa responsável sobre tudo que acontece na minha vida. Então vamos lá, eu vou contar para vocês como foi que eu venci o início de uma depressão que eu nem imaginei que eu fosse experienciar tudo que eu experienciei e que eu venci sozinha. Sozinha que eu falo assim, sem medicação, sem psicólogo, sem analista, sem terapeuta, sozinha com a ajuda de Deus, da força que a gente tem dentro de nós, porque nós temos, né, uma força interior gigantesca dentro de nós, com a ajuda do meu marido Paulo e com a ajuda de um grupo de amigas que eu tenho. Quando foi em 2017, se eu não estiver enganado, acho que foi 2017. Eu sei que tudo começou no dia 13 de dezembro, um belo dia. Eu levantei, eu sei que foi nesse dia porque é aniversário de uma pessoa que eu amo muito. Um belo dia eu levantei, tava de manhã, preparando meu filho para ir para a escola. Ele estudava no período da tarde, então era 10 horas, a gente tava ainda, ele tava assistindo televisão, eu tava arrumando a casa, preparando o almoço e tal, aquelas coisas que a gente faz, rotina de dona de casa. Do nada, gente, era umas 10h30, eu senti o meu coração apertar o peito, assim, sabe? Eu não respirava. Falei, a sensação que eu tinha era de que aquele era o meu último dia de vida. Pois é, eu tinha certeza que aquele dia, 13 de dezembro, foi 2017, 13 de dezembro de 2017 eu ia morrer. Eu tinha certeza que era o último dia que eu não ia ver mais meu filho, enfim. E aí a doida, gente, a gente faz umas coisas que de vez em quando a gente... Depois eu paro e analiso, né? E aí eu liguei pro Paulo nesse dia, liguei pra ele, falei, olha, eu tô bem, mas eu acho que eu tô infartando. Aí ele, o quê? Eu falei, calma, eu tô bem, só que eu acho que eu tô infartando. O meu peito tá queimando. Eu tô com uma falta de ar, eu tô com a sensação de desmaio, eu acho que eu tô infartando. Eu não consigo respirar. Eu tô falando com vocês aqui com naturalidade, mas no dia lá era um desespero. Mas eu acho que eu tô infartando. Aí ele se troca e eu tô passando aí pra te buscar. Eu moro numa cidade, ele tava trabalhando em outra cidade, aí ele veio. Mas eu tava tão assim, no desespero, mas eu tava calma ao mesmo tempo. Porque aí eu fui, dei banho no meu filho, preparei o almoço dele. Louca, olha a cabeça da pessoa, preparei o almoço dele. Quando ele chegou, você ainda não se trocou? Eu falei, eu tô fazendo o almoço do Paulinho, tem que ir pra escola. Ele, não, você vai pro hospital agora. Eu falei, não, calma. Ele, não, você vai. E uma angústia, gente, um aperto, um sufoco que... Nossa, eu ia ter um troço. Eu tinha certeza que aquele dia eu ia ter um troço, eu ia morrer. Só que eu não sabia identificar o que eu tava sentindo. Só esses sintomas. Aí, na hora, o Paulo larga tudo, desliga tudo. Aí desliguei fogão. Aí a gente pegou o Paulinho, levou pra casa da minha sogra. Eu não morava aqui na época. Aí a gente trouxe o Paulinho aqui pra casa da minha sogra. E eu olhando pro Paulinho no portão, gente, uma sensação horrível de que eu não ia ver mais meu filho. E a minha sogra... Uma sensação muito ruim, né? Muito doida. E eu olhava pra ele e o Paulo, você vai ficar bem? Eu falava, será? Mas assim, com aquele, né? Aí a gente foi pro hospital, tudo, entrei fiz a ficha, entrei no hospital, aí o médico, o que você tá sentindo? E eu falei, eu não sei. Eu tô numa crise de desespero, de ansiedade não, desculpa. Eu tô numa crise de desespero, eu não sei. Eu acho que eu vou infartar, o meu peito, eu tô, sabe, assim, agoniada, parece que tem alguma coisa. Aí ele examinou, coração normal, batimento normal, respiração, tudo normal. Aí ele falou assim, oxigenação normal, tudo normal. Aí ele falou, então, você tá ansiosa por algum motivo? Eu falei, não. E detalhe que nesse dia, eu só sei que era dia 13 de dezembro, porque de noite eu tinha um compromisso que eu falei que era de uma amiga, de uma pessoa muito querida. Mas de dia eu não tinha lembrado. Eu não lembrei que eu tinha esse compromisso de noite. Aí ele falou, tá ansiosa por algum motivo? Não. Como tá a vida? E o Paulo tava na sala comigo. Aí ele, seu marido pode sair pra você conversar comigo? Eu falei, pode, mas não tem necessidade, eu não escondo nada dele. Ele tem certeza? Eu falei, absoluta. Aí ele falou, então, você tá com um quadro de crise de ansiedade. Eu, o quê? Aí ele, crise de ansiedade. Eu falei, impossível. Não tá acontecendo nada na sua vida, não vai acontecer algo que tá te tornando ansiosa. Eu falei, doutor, eu tava em casa preparando o almoço do meu filho, porque meu filho ia pra escola. Tava tudo muito bem. Brigou com alguém, discutiu com alguém, tá nervosa? Não. Tem certeza absoluta? Bom, eu vou te dar um diazepam. Eu falei, opa, pera, calma. Aí ele, não, você veio pro hospital. Eu falei, eu vim pro hospital porque eu tô me sentindo mal.
Eu não sei o que tá acontecendo. Parece que eu tô infartando. Ele falou, então vamos fazer um eletro. Aí foi, me levou, fiz o eletro, voltei, tudo normal. Tudo perfeito, tudo tranquilo, coração, ó, bonitinho. Falou até das válvulas, falou tudo. Olha, tá perfeito, você não tá tendo uma crise de infarto. Falei, caraca, e o que é isso? Ele falou, então, eu vou te dar o diazepam. Eu só olhei pra ele. Eu vou te dar o diazepam. Você vai tomar, isso é uma crise de ansiedade, e você procura um psicólogo pra você se tratar, porque tem alguma coisa aí dentro que não tá legal. Eu fiz, mas eu não quero diazepam. Ele, oi? Eu falei, eu não vou tomar. Falei, eu tomei uma vez por causa de uns problemas que eu tive, e me deram a força, eu apaguei por 3 dias, eu não vou tomar. Aí ele falou, o que você quer que eu faça? Me dá uma inalação, eu preciso respirar, porque eu não conseguia respirar. Eu tô falando pra vocês assim, mas lá na época foi de outra forma. Tá bom, você faz inalação, se você não melhorar, você volta. Eu fiz inalação, você voltou, fui pra casa. Eu falei, eu não vou tomar diazepam. Voltei pra casa, fiquei o dia inteiro deitado, aquele coisa ruim. E aí, daí em diante, foi 2018 inteiro. Tudo complicou. Eu comecei a ter medo de sair na rua, eu fiquei tão surtada que eu levava meu filho na escola, eu chegava em casa, eu ligava na escola para saber se o meu filho estava lá, eu comecei a não socializar mais com as pessoas, eu comecei a me fechar, eu comecei a me trancar, eu só queria dormir, mas eu não podia, porque eu tinha que levar meu filho na escola, meu filho na época, eu tinha que levar meu filho na escola, meu marido trabalhava fora, não tinha quem levasse ele, então, tipo, eu tinha que era a única coisa que eu era obrigada a fazer, que eu tinha que fazer, que não tinha como eu deixar pra alguém fazer. Eu deixei de cuidar da minha casa, eu deixei de cuidar de mim, eu deixei de sair. Eu sou sagitariana, eu gostava, hoje eu tô mais tranquila, mas eu sempre fui muito farrista, de viajar, de brincar, de passear, tá aqui, ai, vamos pra uma balada não sei onde, tô indo, uhul! E aí, de repente, eu me vi que eu não queria nem sair mais com as minhas amigas. E aí eu falei pro Paulo, falei, eu não tô legal, eu não consigo falar mais. Foi a época que eu assisti Grey's Anatomy intercalada, 9 vezes seguida, uma atrás da outra. Eu não fazia nada da vida, pra não dizer que eu não fazia nada. Eu fazia o almoço, lavava roupa, cuidava do meu filho e não fazia mais nada. Ou se eu fazia, era com o celular ou com o tablet, aonde eu tivesse, o quanto que eu tava na casa, eu tava assistindo Grey's Anatomy, porque eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia focar em nada, e eu dormia, gente, mas eu dormia, e nesse período eu tive, como aquele... Paralisia do sono, eu tive várias paralisias do sono, mas eu tive várias, não eram uma ou duas, eram várias, assim, várias paralisias do sono. Todos os dias eu tinha paralisia do sono. Eu tive vários pesadelos que eu já contei aqui pra vocês sobre suicídio. Nunca eu, Gi, pensei em tirar minha vida, jamais, nunca. Mas inconscientemente, os meus pesadelos era sempre uma pessoa com uma arma prata entregando pra mim, falando, toma, tira sua vida, vai. Vem pra cá, aí você tá sofrendo, deixa de ser boba, vem. E eu chorava no sonho, e eu falava, eu não vou desistir, eu tenho muito que viver, eu não vou desistir, eu tenho muito que viver. Eu tive esse sonho por 1 ano, não, por mais tempo, mas esse 1 ano foi mais grave assim, porque eram constantemente. Depois eu tive um bom tempo até eu descobrir o Ho'oponopono, depois que eu fiz o Ho'oponopono, que eu entendi que eu que era responsável por tudo que estava acontecendo, que eu comecei a limpar, que eu comecei a me abrir, eu não tive mais esse pesadelo. Eu não saía mais de casa, eu não fazia mais nada. O meu foco era, levava meu filho na escola, pegava meu filho na escola e ficava dentro de casa. Vamos na minha mãe? Não. Vamos sair com as amigas? Não. Não quero, não isso, não vou, não quero, não. E eu tinha uma amiga, né, a gente se afastou, porque ela casou, enfim. A gente se afastou, mas nessa época a gente era muito próxima, muito. E ela foi imprescindível, assim, pra minha recuperação, pra que eu não ficasse no pior. Ela e o Paulo me forçavam a sair de casa, mesmo quando eu não queria. Me forçavam a me arrumar, você vai. Eu cheguei a ir pra pagode com elas na época. Você vai sair sim, você vai. Eu lembro que na época eu comecei a fazer yoga, foi quando eu descobri que eu tenho uma lesão no joelho de um acidente que eu sofri, eu não tratei. Bobagem. E aí eu lembro que quando eu me interessei a fazer yoga, que era pra me estimular a sair de casa, pra que eu procurasse alguma coisa que me desse prazer, porque eu tinha que sair de casa, porque eu tinha que me exercitar, porque eu tava virando sabe, eu não queria sair, eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar em casa. Não queria fazer nada. Eu queria ficar em casa. Final de semana, se deixasse, então, o Paulo em casa com o Paulinho, eu queria dormir. Mas o Paulo não deixava, filho pequeno. E o Paulinho, nessa época, ele queria mais atenção. Hoje ele já tá com 10 anos. Mas nessa época, ele queria mais atenção. Vem, mãe, vamos. Então, é difícil. E eu falava, não, eu quero dormir. Não, me deixa aqui, quero. Não quero. Mas a criança não entende. Eu agradeço, porque ele me forçava. Não, mãe, você vai ver esse desenho comigo. Olha esse desenho que é legal. Eu falo, o Paulinho e o Paulo.
essa minha amiga e o grupo de amigas que eu tenho, elas foram imprescindíveis para quê? Porque eles me forçavam a sair, né? Eu lembro que nessa época, olha, é umas coisas que a gente passa, né? Eu lembro que nessa época, como eu já contei para vocês, eu não gostava, nunca gostei de psicólogo, terapeuta, analista, eu nunca gostei porque na infância eu fui. E eles falavam que eu ia ser uma pessoa ruim, que eu ia ter depressão. Essa parte eles acertaram. Eu tive um início de depressão. Que eu ia ter depressão, que eu ia ser má, enfim, que eu ia acabar com a minha vida devido a todos os traumas que eu sofri na infância. Em vez de me ajudar, eles só complicaram um pouco a situação. Mas tudo bem, porque ao mesmo tempo eles ajudaram, porque eu falava, eu vou ser diferente, eu não vou ser isso que eles estão falando, eu vou destruir minha vida? Não vou, eu vou ser diferente. E eu tomei as rédeas e realmente fui fazer a minha vida diferente. E eu lembro que nessa época, ele me deu encaminhamento, né? Como eu falei, o psicólogo, o médico me deu encaminhamento para o psicólogo. E eu fui no lugar lá para autorizar a guia. Eu só chorava. Gente, era um choro, porque eu não queria passar. Eu sabia que eu tava com problema, eu sabia que eu tava doente, eu sabia que eu precisava de ajuda, mas eu não queria ajuda de um profissional. Como eu já falei, gente, eu não sou terapeuta. O nome da minha página é Giterapia, porque uma boa conversa é sim uma forma de terapia. Por isso que eu me ponho aqui para ajudar. Porque o apoio é fundamental. E aí eu tentava ir marcar e eu não conseguia. E numa das vezes que eu fui até lá, eu consegui, marquei as 15 sessões chorando. E a recepcionista ficava, não chora, é bom, vai te fazer bem. Eu falava, mas eu não quero, moça, eu não quero, eu não preciso. Precisa, se o médico tá falando que você precisa porque você tá com depressão. Eu não tô com depressão. Ai, gente... Você vai ficar bem, passa pelo médico. Peguei as guias. Ah, filho. Você marcou? Você foi? Aí fui, encontrei minha comadre no trabalho dela. Liguei pra ela, falei, posso passar aí? Pode. Aí eu chorando, ela, o que aconteceu? Eu falei, menina, eu acabei agora de passar pra marcar um psicólogo. Eu marquei, mas eu não queria. Ela agir, isso vai te fazer bem, você não tá bem, você precisa sair. E eu tinha visões minhas horríveis, horríveis. E nessa época, tudo que eu fazia, eu chorava muito. Eu comecei a falar da yoga e não terminei. Eu comecei a fazer yoga, quando eu descobri que eu tava com problema no joelho, as 3 primeiras aulas eu fazia chorando. Na primeira, eu sentei e fiquei meia hora sentada. E ela só falava, só fica aí, Gi, você não é obrigada a fazer. Ela sabia, eu já tinha contado um pouco do meu passado, e ela só fica. Então, a primeira vez que eu fui fazer yoga, eu fiquei 30 minutos sentada, só olhando. Depois fiz o finalzinho da aula, chorando, depois fiz as 3 primeiras aulas chorando, e aí fui fazendo. Teve uma vez que eu fui sair com as meninas, que eu ia pra casa de uma delas, que a gente tem o hábito de se reunir numa casa, de alguém de vez em quando, uma vez por mês, a cada 2 meses, pra gente se reunir, matar a saudade, enfim. E aí eu lembro que eu tava subindo o morro de carro, já tinha tomado banho, me preparado, tava tudo, feito bolo. E aí eu tava subindo, o Paulo tava me levando, aí eu não quero, vou embora. Não, calma, você tem que... Não, eu não quero, eu vou pra casa, eu não sou obrigada. Não, amor, você se forçou até aqui, você tem que ir, você precisa se forçar. Não, eu vou pra casa. Filho, você quer que a mamãe vá pra casa? Aí o Paulo tava naquela fase, não, mãe, deixa só eu e o papai, porque a gente fica jogando e se divertindo. Eu agradeço tudo que eles fizeram, eu não posso reclamar. E o Paulo, não, você vai entrar. Você entra, se você vê que não dá pra você ficar, eu volto e te busco. E eu morava longe dessa menina. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí fui, entrei na casa dela, fui direto pra cozinha, a casa tava cheia com as nossas amigas, entrei direto pra cozinha, chorei. Ela respira, bebe água, fica calma. Você é maior do que essa depressão, você é maior do que isso que você tá sentindo. Você vai conseguir. Você não precisa de remédio, você não precisa de ninguém. Você se basta. Lembra o que você fala pra mim? Que eu sou a dona dos meus pensamentos, que eu sou a dona da minha vida. Então, hoje eu falo pra você, você é a dona do seu pensamento, você é a dona da sua vida. Vamos, respira. Respirei, joguei uma água. Tá, eu já usava óculos, né? Tava com o rosto inchado, mas as meninas fingiam que não tava acontecendo nada, porque eu não tinha dado liberdade ainda. Era início do meu ciclo de amizade com elas. Dessa moça eu já era amiga há muitos anos, mas era início do meu ciclo de amizade com elas, então elas não sabiam o que estava acontecendo. Brincamos, sentei ali no... Gente, eu sinto muito frio, mas aquele dia eu tava com frio anormal. Tava de meia de calça, e era calor. Tava de meia de calça, frio de gelo, o corpo tremia, assim, elas sentaram do meu lado, a gente começou a brincar e conversar, eu bebia nessa época. E aí fui relaxando.
A partir daí, essa minha amiga e meu marido começaram a me forçar mais. Olha, vai ter um pagode. Ah, o Paulo me leva. Não, vai de lotação. Você tá louca? Eu não quero nem sair de casa. Como que você vai fazer eu sair de lotação? Ele, amor, você precisa sair. Você sempre foi uma pessoa comunicativa, uma pessoa de falar. Você tá se fechando. Você vai sair. Não, eu não vou. Você vai. Se você não sair, a gente vai brigar. E aí ele me incentivava e ele me colocava pra cima e ela ficava me ligando. As meninas, você vai, você vai, você vai. E o tempo inteiro filmando, tirando foto da onde eu tava, o que eu tava fazendo, pra me poder estar sempre com elas. Então eu digo assim, o que me ajudou a vencer esse início de depressão, essas crises de ansiedade que eu tive, que eu nem sabia que eu ia ter isso, que eu achava que era, sabe, bobagem, eu achava que era frescura minha, porque eu não me permitia ficar doente, mas não, a gente passa por tudo isso, sim. Não é todo mundo, mas algumas pessoas acabam que enfrentam, outras pessoas precisam de médico. Se você precisa de ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, procura um analista, procura, gente, vai. Eu tentei, eu só não consegui. Eu consegui sozinha, eu olhava no espelho e falava, eu vou vencer, porque eu sou maior do que isso. Aí eu chorava, eu vou vencer, porque eu sou maior do que isso. Eu não me permito ficar doente. Por que eu vou ficar doente? Por que eu vou ter depressão? Eu tenho uma vida boa. Eu tenho um filho saudável que me ama, um marido saudável que me ama, uma vida, pessoas. Eu venci na vida de tudo que eu enfrentei, sabe? De tudo que eu passei, dos abusos sexuais infantis. Eu tive problema com a minha mãe na época, né? Eu não conhecia o meu pai. Minha mãe passou por grandes dificuldades comigo. Eu vi minha mãe sofrendo. Eu tive relacionamentos abusivos. Teve um namorado que tentou me matar. Teve um noivo que tentou me bater. Eu venci. Eu sempre venci. Não vou permitir que isso me derrube. Eu falava isso olhando no espelho e eu chorava. Mas aí eu fui me superando, eu fui conseguindo, eu fui me superando, eu fui me esforçando, eu fui me dedicando, eu fui me amando. Aí eu falava, eu me amo, sem conhecer, gente. Tudo isso sem entender que eu era responsável por eu estar vivendo aquela situação que eu estava vivendo, que existia uma ferramenta que curava, que estava a cura dentro de mim, que realmente, quando eu olhei para mim, eu passei a me amar, eu falava na frente do espelho, eu me amo, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou perfeita, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa amiga, eu falando para mim, olhando no espelho, sem Paulo, sem filho, sozinha, eu em casa, porque o Paulo trabalhava o dia inteiro, o Paulo estudava de tarde, então eu ficava em casa sozinha, e eu tenho um espelho grande no meu quarto, então eu ficava olhando no espelho e eu falava comigo, aí eu chorava, aí eu colocava música, e eu ia limpar a casa, eu me forçava a limpar a casa, eu me forçava a sair, eu me forçava a me arrumar, eu me forçava, porque eu não queria ficar doente, sabe, eu tava numa fase tão boa da minha vida, e aí eu ia ter depressão, ia ter crise de ansiedade. Óbvio que no meu caso, foi fácil, pelo suporte que eu tive, eu valorizei muito isso, né, isso foi fundamental, pelo suporte que eu tive, mas eu tive que dar o primeiro passo, por mais que eu falava, eu não vou, você vai, tá bom, eu vou, chorando, mas eu ia, contra a minha vontade, naquela vontade de sair correndo, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, mas eu ia, eu forçava, depois eu chegava em casa, não foi bicho de sete cabeças, até que foi tranquilo, deu pra me divertir, foi legal, eu brinquei, eu ri, eu relaxei, eu voltava, aí o Paulo falava, nossa, você voltou diferente, você voltou melhor, então eu digo pra você hoje, seja a situação que você estiver passando de depressão, de ansiedade, é horrível sentir isso, gente, eu nunca tinha sentido na minha vida, até o ano de 2017, seja a situação que você estiver passando, seja o que for que você estiver experienciando na sua vida, se você precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta, de um analista, vá, procure ajuda. Eles são profissionais bons, não é porque eu tive o azar na infância que as outras pessoas vão ter azar agora. Isso foi comigo, não significa que vai acontecer com você, né? E se force. Gi, não é fácil. Eu posso falar, não é fácil. A vontade de ficar deitado na cama, a vontade de ficar ali dormindo, sem falar com ninguém, sem comer, eu não sentia nem fome. Olha, e a pessoa é apaixonada por comer, ela tá com essa gordinha. A vontade que eu tinha de não fazer nada era muito grande, mas o meu filho não deixava, o meu marido não deixava, essa minha amiga, que agora nós não somos mais amigas, foi fundamental, que me ajudou bastante. Esse grupo de amigas, que agora nós somos mais próximas ainda, também foi fundamental. Minha sogra fazia as coisas para mim comer. Não, você vai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é um churrasco, é um almoço, é uma pizza, enfim. De tanto que eu me forcei, eu passei um ano na luta. 2018 eu era outra pessoa. 2018 eu já não tinha mais nada, 2018 eu já tava bem, 2018 eu já tava tranquila, 2018, sabe assim, curou.
Curou. Vou falar pra vocês que nunca mais eu tive o que eu tive de crise de ansiedade, de medo, de angústia, de nada, de nada. Eu realmente consegui sozinha, que eu digo, sem a ajuda de um profissional, mas com o meu esforço, olhando pra mim. Eu me amo, eu sou inteligente, eu sou boa mãe, eu sou uma pessoa de luz, eu sou iluminada, as pessoas gostam de mim, meu marido me ama, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa vida. Eu viajava 2 vezes por ano nessa época. Então eu tinha que ter uma boa... Eu tinha muitos motivos para agradecer. Muitos. Eu falei que eu viajava 2 vezes por ano, que agora a gente tem outros focos, eu não tô viajando. E eu amo viajar. Eu não queria nem viajar, gente. Nem viajar. Viajar pra mim, minha cidade preferida é Águas de Lindóia. Adoro Águas de Lindóia, adoro aqueles hotéis. Nossa, adoro, 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 adoro. Sou apaixonada por Águas de Lindóia. Nessa época eu não queria viajar. Nessa época eu não queria fazer nada, a não ser ficar presa dentro de casa, sem falar com ninguém, sem ter contato com ninguém, não queria mexer no celular, eu não queria nada, 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 nada. E eu não sei o porquê disso tudo ter acontecido, mas eu sei que eu sou responsável, eu atraí isso pra mim, dos medos que eu vivi, de tudo que eu experienciei, enfim, eu sei que eu sou responsável. Então eu digo pra vocês, não é fácil? Não é fácil. Eu sofri bastante, eu chorei muito, eu briguei muito com esse sentimento que a gente sente aqui dentro, mas eu consegui. Se eu conseguir sozinha, você também consegue. Ou sozinho, sozinha, ou com a ajuda de um profissional. Não deixa a depressão te dominar. Não deixa essa ansiedade te dominar. Agir não é fácil, eu sei. Eu lembro que na época eu fazia unha fora, né? E o Paulo, você vai fazer... Tinha dias de eu não querer ir fazer minha unha. Gente, eu amo unha, né? E aí eu lembro que numa das vezes que eu fui fazer a unha, eu tava conversando com a manicure. E aí eu falei, eu passei por isso, assim, senti isso, fui parar no hospital, ela falou, Gia, eu tenho isso é crise de ansiedade, precisa tratar. Falei, então, o médico me deu encaminhamento pro psicólogo, mas eu não quero ir, ela, mulher, trata que você vai conseguir. Ela tomava remédio, né, os médicos, no caso dela, ela precisava tomar remédio, porque era um caso mais avançado, enfim, ela tomava o remédio. Eu não precisei tomar remédio, porque eu não gosto de tomar remédio e eu não fui ajuda atrás de um profissional. Então, eu consegui lidar sozinho. Mas se você não consegue lidar sozinho, porque não é fácil, é um medo, é um desespero, é uma angústia, é uma tristeza, é um buraco que a gente sente dentro da gente. E por nada, assim, vamos dizer, porque você tá na melhor fase da sua vida, tá tudo muito bem, tá tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, e de repente você tá assim, né? Você tá sorrindo assim pros outros, porque... tá bom. É legal. Mas a sua vontade é de estar preso dentro de casa, de não falar com ninguém. Então, procure ajuda de um profissional, toma a medicação que você precisar tomar, conversa com quem você precisar conversar. Se você quiser conversar comigo, já falei, pode me mandar mensagem, pode me chamar no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Eu não sou profissional da área da saúde. A minha página é só uma forma que eu trouxe, que eu descobri, que a minha centelha me trouxe, que o universo me trouxe, de eu poder te inspirar e te trazer uma palavra de luz mesmo, e te dizer que você consegue. Seja a situação que você estiver experienciando, de depressão, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de eu não quero falar com ninguém, minha vontade é morrer, né? Eu te ajudo. Vamos conversar. Não desista de você. Não é um processo fácil, mas não é o fim do mundo. A gente consegue vencer, porque eu consegui vencer. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então seja como o sol, levante-se, brilhe, ilumine o seu mundo, porque você veio sim nessa vida para ser feliz. Você veio sim nessa vida para ter uma vida linda, feliz, próspera, abundante, de toda sorte de bênçãos. Então se permita, se force. Eu não quero hoje. Você quer, você consegue, você vai. Aí dentro de você, você quer. Então permita-se ser feliz, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com mais pessoas que passam por essas situações de ansiedade, de depressão, para que possa inspirar e elas descubram que tudo que elas precisam está sim dentro delas. Lembrando, todo esse processo que eu passei de depressão, de ansiedade, eu não conhecia o poder do eu sou, eu não conhecia o Ho'oponopono, eu não conhecia a essência, eu não conhecia a centelha divina, eu não conhecia nada disso. Eu não sabia que eu era responsável, eu não sabia quem eu era. Eu era uma pessoa normal, vivendo uma vida tranquila, como todos nós vivemos. Até que eu passei por tudo isso, e depois de muitos anos, em 2021, que eu fui descobrir o que era o Ho'oponopono, quem eu sou em essência, que eu sou centelha divina, que eu sou deusinha da minha vida, que eu sou o poder inteiro, enfim. E que eu sou responsável sobre tudo que acontece na minha vida. Então, cuide de você, porque está tudo dentro de você, sim.
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim saúda a essência que habita em você.